Depois dessa aula, você nunca mais vai errar quando for executar um corte moicano. Então vamos lá para o passo a passo. Começamos com nossa zero na baixa, com a mão bem leve, fazendo todo o contorno ali do moicano. Um dedinho acima da orelha para fazer a nossa primeira base na zero. Vocês podem ver que eu faço essa curva aí para ser minha base, porque todas as outras minhas marcações vão ser nesse mesmo sentido, para que a parte de trás também fique disfarçada, mas fique com aquele volume, né? Agora eu venho com o pente 1 na baixa, fazendo nossa segunda marcação, que é a parte cinza do nosso corte. Pente 1 na baixa, movimento em C, e no mesmo sentido que nós fizemos a nossa primeira base. Você pode ver que a 1 eu passo no mesmo sentido, vou até lá atrás, né? Da mesma forma que eu passei a 0. Pessoal, agora nós vamos passar a máquina número 2 para definir a altura do nosso corte, tá bom? 2 na baixa, movimento reto, não entra lá no topo da cabeça para não arredondar e deixar essa parte um pouquinho mais escura. Uma parte que muita gente erra na hora de estar fazendo o corte degradê, seja ele moicano, seja ele vezado, é que as marcações a gente começa aqui, ó. Pode ver a largura da marcação que começa aqui na frente, eu termino lá atrás, tá bom? Se eu comecei com um dedo aqui na frente da marcação, lá atrás eu também tenho que terminar com um dedo, tá bom? Para seu corte ficar totalmente uniforme. Agora, pessoal, com pente meio especial na intermediária, eu venho passando ali com muita leveza em cima da nossa parte cinza, tá bom? Então a gente começa passando com mais firmeza ali na parte de baixo, onde está mais marcadinho, e vai fazendo um movimento em C na parte de cima, para que o pente meio ele não pegue lá na parte escura, tá bom? Agora já descemos o pente meio para baixa mesmo, alavanca baixa, e vamos focar mesmo bem em cima da linha. Eu passo ali em cima da linha, mais ou menos até o meio ali daquela marcação, ó, o movimento em C. Lembrando, pessoal, com a mão leve, tá bom? Porque se você pôr muita força aí na sua mão e esse pente baixo pegar na parte escura lá em cima, você acaba o seu corte, tá bom? Você vai ter que subir ele, vai ter que dar um jeito aí de resolver. Agora com nossa máquina na zero intermediária, tá bom? Nós vamos apagando aquela última marquinha que ficou ali. E assim vamos completar a nossa transição da parte clara para a parte cinza. Vocês podem ver, pessoal, que eu uso só a pontinha da máquina. Eu pego a máquina até com a ponta dos meus dedos para não depositar tanta força, tá bom? Então a máquina vai fazendo o trabalho dela e eu vou só fazendo os movimentos certos. Movimento em C, aí eu vou intercalando também, às vezes não quer sair na intermediária, eu baixo só um pouquinho a alavanca, né, entre a intermediária e a zero, para que eu possa estar polindo toda essa parte, tá ficando todo uniforme aí. Essa parte é a parte principal que nós temos que caprichar, porque aí é o detalhe, né, o esfumado do nosso corte, tá bom? É o disfarce, onde o seu corte vai ficar totalmente perfeito. Depois de ter feito a junção da parte cinza com a parte branca, agora a gente vai fazer a junção da parte cinza com a parte escura. Com pente 1,5 especial na alta, eu vou passando ali, fazendo um movimento em C, para não criar uma marcação tão forte, tá certo? Então eu começo passando, vou disfarçando toda essa parte aí, até que ela assuma essa marquinha. Logo em seguida, eu passo o próprio pente 1,5 na baixa, para estar dando uma aliviada a mais na marquinha. Pessoal, vocês podem ver que é bem simples aí o passo a passo. Se você praticar essa técnica aí todos os dias, garanto que você vai ter um melhor resultado, tá bom? Muitas vezes a gente fica pulando de galho em galho, vê uma técnica aqui, vê outra técnica ali, e fica mudando, e assim a gente não chega nunca no resultado que a gente quer. Então, com cautela, com bastante calma. Vocês podem ver que às vezes eu alterno ali as alturas. Quando eu vejo alguma partezinha mais escura, mais acima, eu boto na alta. Quando eu vejo a partezinha de baixo, mais escura, eu boto na baixa. E assim vai, tá certo? Agora com o nosso pente 1 na alta, ó, com a pontinha, com os 3 últimos dentes ali do nosso pente, a gente vai polindo, vai tirando aquela última marcaçãozinha ali, para que o corte fique totalmente uniforme, que a gente faça a junção do cinza com a parte escura. E nós vamos fazendo da mesma forma, vamos intercalando ali o pente na alta, na intermediária, na baixa, de acordo com sua visão. Se você vê que a marquinha está escura lá em cima, você usa o pente na alta. Se vê que é escuro na parte de baixo, você usa ele na intermediária e na baixa. Fechou? E assim você vai polindo todo o seu corte. E agora, pessoal, nós vamos tirar aquela última marquinha ali e fazer meio que a conexão da parte cinza com a parte escura, usando o pente e a tesoura de desbaste, fazendo pente corrido, tá certo? Vou passando em toda a lateral aí, até na parte de baixo no moicano, para fazer toda essa junção e nosso corte ficar perfeito, tá bom? Vocês podem ver que eu não bato a tesoura com o pente parado, tá bom? Sempre com o pente correndo. Por quê? Porque se eu bater a tesoura com o pente parado, nossa marquinha vai só subir. E eu não quero isso, eu quero disfarçar. Então por isso eu faço com o pente correndo. Agora, pessoal, vou vir fazendo nosso polimento com a máquina na zero alta, superficialmente. Vocês podem ver que eu não encosto a máquina no couro cabeludo do cliente. E eu vou só tirando aquela última marquinha que ficou, aquela última imperfeição, aqueles últimos pontinhos pretos escuros ali, para deixar o corte totalmente uniforme, beleza? Feito todo o polimento, agora de maneira bem simples, nós vamos passando nossa máquina de acabamento com a mão bem leve. Pode ver que eu uso só a pontinha, tá certo? Para tirar aquela última parte ali que nós deixamos com o cabelo, tá bom? Aquela última base que nós fizemos. E pode ver que como eu passo com a mão bem leve,
nem fica a marquinha. Então se atentem a isso. Quando for usar essas maquininhas aí que raspam mais, usem com a mão bem leve, tá certo? E esse é o resultado do nosso corte, galera. O cliente me pediu para fazer essas 2 aspinhas aí, eu fiz. E se você tem dificuldade em estar fazendo lista, comenta aqui embaixo que eu vou trazer uma aula especial para vocês. E se você ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscreve, compartilha com um amigo para ajudar. Toda semana tá trazendo uma aula nova para vocês. Tamo junto!